boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal Consulta Pública. Hoje com um convidado especial, o senador Alessandro Vieira. Já estávamos agendando há algum tempo essa live para conversarmos sobre a situação hoje de CPI do Covid, auxílio emergencial, Bolsa Família e outros temas muito relevantes. Primeiramente, boa tarde, senador, e obrigado por aceitar o convite do Consulta Pública. Boa tarde, um prazer estar conversando com vocês. Demorou, mas a gente conseguiu encaixar a agenda. Maravilha, maravilha. Para começar tratando do assunto hoje que está mais em evidência, sobre a CPI. Na visão do senhor, hoje, quais são os efeitos possíveis dessa CPI, tanto para a situação atual do governo, quanto para a questão da eleição de 2022? Qual que é o cenário atual e se já tem um levantamento concreto de todas essas situações que estão circulando sobre se o governo foi ineficaz ou mal intencionado na gestão da crise da pandemia? Vamos lá. Primeiro, historiando a CPI. A CPI só existe porque a gente conseguiu as assinaturas aqui no Senado, mas foi necessário ir até o Supremo Tribunal Federal para conseguir a efetiva instalação. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, se recusava a fazer a leitura, ainda que a Constituição obrigasse ele a fazer. Fomos ao Supremo, o Supremo determinou, foi instalado. Está em andamento e ela parte da seguinte premissa, do seguinte fato básico, que é identificar, investigar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. E, ao mesmo tempo, falar do emprego de verbas federais em estados e municípios. Essa parte de estados e municípios, ela andou sob o ponto de vista documental, mas os depoimentos, o Supremo Tribunal Federal travou numa discussão sobre competências, tem que ser aqui, tem que ser na Assembleia Legislativa, isso está em andamento. Mas na outra parte, que é cuidar do governo federal, ações e omissões, a gente avançou muito. Então, o que a gente já pode dizer que está 100% provado? O governo federal fez uma escolha política por não comprar vacinas ou por retardar a compra de vacinas. Ele fez uma escolha política por não fazer uma estratégia de comunicação que orientasse as pessoas, que desse condições de as pessoas se protegerem e entendessem a gravidade da crise. E, finalmente, a gente constatou também e provou o impacto dessas escolhas. Então, acontece a crise, ela é global, cada governante no mundo afora tem que tomar providências, e o Brasil escolhe tomar providências que são totalmente diferentes daquelas do resto do mundo. Dois exemplos básicos. O mundo inteiro correu atrás de comprar vacinas. O Brasil sentou e disse, não, quem quiser me vender, que venha, e eu não tenho pressa, e eu não preciso comprar tudo. O depoimento que nós escolhemos hoje, da ex-diretora do Programa Nacional de Imunização, foi muito clara. A equipe técnica orientou que precisava de uma quantidade X de vacinas, e o governo comprou menos de um terço do que era necessário. Então, a distância é muito grande e uma escolha política sem base técnica. O impacto disso foi que a gente tem, no Brasil, muito mais mortes do que deveríamos ter se tivéssemos adotado a conduta global. O professor Pedro Alau faz esse cálculo, outros professores em vários estudos fazem, e apontam, se o Brasil tivesse a média de conduta global, teria alguma coisa em torno de 150 a 350 mil mortes a menos. É um absurdo. Então, ok. Definimos o que aconteceu, a consequência. Vamos agora analisar as motivações. Por que o governo fez isso? Por que a gente continuou falando em cloroquina quando o mundo inteiro parou? A gente tem dois caminhos para isso. O primeiro deles é a ignorância mesmo, uma escolha anti-ciência, contra a ciência. E a gente está provando isso com o gabinete paralelo de assessoramento, com as várias manifestações do presidente da República. E uma segunda vertente, que infelizmente também vai se confirmando, que é a da corrupção. Pessoas que retardaram para poder ter vantagens financeiras em contratações. E um exemplo claro disso é o contrato da Covaxin, onde você tem um favorecimento totalmente diferente daquilo que teve nas outras vacinas. Esse é o retrato que a gente já fez na CPI. Sobre consequências, você perguntou de consequências agora e consequências em 2022. As consequências agora, o que uma CPI faz é produzir um relatório. Dar muita visibilidade para os fatos. A CPI vai fazer isso. Depois do relatório, você pode ter vários desdobramentos. Você pode ter processamento por crime comum, você pode ter tramitação por crime de responsabilidade na Câmara dos Deputados, você pode ter responsabilização administrativa, enfim, tem várias possibilidades. E não depende diretamente da CPI. Já com relação a 2022, a certeza que a gente vai gerar é que o brasileiro vai chegar muito melhor informado do que estava em 2018. Ele vai conhecer mais sobre como o Brasil foi gerido nesse momento e quem está sob direção do presidente Jair Bolsonaro. Acho que esse é um efeito político potente. As pessoas estão começando a entender mais claramente os erros, a brutalidade desses erros, do impacto deles,
e certamente isso tem reflexo político. Perfeito. E, senador, um dos efeitos paralelos do combate direto à pandemia é também o auxílio dado à população em um momento vulnerável, em um momento que, enfim, foi uma crise global, e todos os países adotaram medidas para dar suporte à população. Em determinados pontos, chegou-se a levantar a possibilidade de uma CPI específica do auxílio emergencial, que hoje é evidente que existem injustiças, que tudo foi feito, principalmente agora em 2021, pensando também na eleição de 2022, tanto essa prorrogação, nós temos hoje mães, chefe de família bloqueadas, sem nenhuma resposta do governo, pessoas aguardando contestação desde abril. Como que o senhor e o Senado vê essa situação? Se tem alguma possibilidade de uma investigação específica sobre o auxílio emergencial? Eu já apresentei a convocação do então secretário executivo do Ministério da Cidadania, que foi o responsável pela implementação do programa. Eu acompanho o auxílio emergencial desde o início, eu fui relator no Senado do auxílio emergencial. Tenho muito orgulho de ter ajudado a ampliar o programa, no alcance e no valor. Chegando perto daquilo que é o mínimo necessário para as pessoas poderem cuidar da sua própria família e se proteger da doença. Hoje nós temos uma questão que repete um pouco aquele momento anterior, né? Você não pode colocar um debate político eleitoral acima da necessidade das pessoas. É muito claro que uma renovação do auxílio e, da mesma forma, um novo Bolsa Família terão um impacto eleitoral favorável para Bolsonaro. Mas mesmo sabendo disso, é absolutamente indispensável que a gente trabalhe com toda a força para aprovar isso e para melhorar o projeto. Na época eu brinquei com o ministro Paulo Guedes, que queria pagar um auxílio de 200 a 350 no máximo. Eu digo, a gente vai dar um valor muito maior e isso vai ter reflexos muito positivos para o seu governo, maiores do que teriam se fosse você sozinho fazendo. Provavelmente esse filme vai se repetir. O governo vai apresentar, já apresentou uma renovação do auxílio de valor muito baixo, vai apresentar uma mudança no Bolsa Família, que também não vai ser tão significativa, mas aqui no Congresso certamente ele vai revisar isso. Eu faço parte, sou vice-presidente da Frente Parlamentar pela renda mínima. Então, a gente tem um compromisso com as pessoas que precisam, a gente vai melhorar esse programa, vai tentar dar mais alcance, maior valor, maior estabilidade para ele. E isso vai ter proveito eleitoral para Bolsonaro, mas paciência, eu não posso deixar as pessoas passando por fome e constrangimento por conta de uma eleição. Exatamente. E sobre esse novo Bolsa Família, tem muitas informações cruzadas, algumas informações às vezes vazam, parece que para testar mesmo a repercussão disso junto aos beneficiários, mídia, enfim, já tem algo de concreto circulando, já se sabe algo de valores, tem algum indício de como será esse novo Bolsa Família, se vai mudar de nome? Vocês já têm um parecer sobre isso ou ainda é um mistério por parte do governo? Ainda é um mistério. A última reunião que a gente teve com o ministro João Roma, que hoje ocupa a parte da cidadania, da mesma forma as reuniões com a equipe econômica não apontam nada de concreto. É uma série de boas intenções, mas existe um dilema básico que o governo populista tem muita dificuldade de enfrentar. O dinheiro não nasce em árvore. Para você gastar dinheiro com o programa de transferência de renda, que é urgente e indispensável, você tem que tirar de algum outro lugar. Então, a Frente Parlamentar fez um exercício que não é consensual na frente como um todo, mas representa uma parte do pensamento, especialmente de alguns parlamentares, como é o meu caso, o deputado Tabata Amaral, o deputado Felipe Rigoni. A gente mostrou claramente de onde você poderia retirar alguma coisa em torno de 100 a 120 bilhões de reais para destinar a esse tipo de programa. Mas isso demanda decisões políticas, onde você vai transferir recursos de uma destinação para outra. Como o governo populista não gosta de assumir responsabilidades, ele prefere ficar empurrando com a barriga as coisas e tentando ganhar voto de todos os lados, a gente não tem uma decisão do governo. É por isso que a gente não tem um programa pronto e apresentado. Porque cada vez que você vai e explica ao presidente da República, presidente, o senhor quer dar um Bolsa Família maior para ganhar a eleição? Ok, tem que acabar com o abono salarial. O abono salarial é uma política importante no sentido da transferência de renda, mas ela é muito mal focada. Ela não é destinada para a categoria mais pobre. Ela atende um público que, por sermos um país pobre, está distante daquela base da pirâmide. Então, alocar esse recurso de uma forma mais inteligente, da mesma forma você trabalhar numa revisão tributária que faça com que camadas sociais de renda muito mais elevada paguem uma faixa a mais para que você possa ter recursos para financiar um programa de transferência de renda, faz todo sentido, mas o populista não gosta disso. Ele gosta de imaginar que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, fingindo num orçamento fictício que as contas vão fechar. Elas não fecham. A gente está nesse dilema que eu acho que só vai se resolver agora, mais perto do final do ano, mais perto das eleições, onde, pelos motivos errados, os brasileiros talvez recebam um bom programa.
E, senador, esse projeto do novo Bolsa Família já tem informações desde o ano passado. No ano passado mesmo, então, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, falou em apresentar em agosto de 2020 esse novo projeto, o que teria possibilitado um debate maior, um tempo maior. Agora a gente sabe que o prazo fica um pouco apertado. A gente tem um ano eleitoral em 2022 que torna um pouco mais restrita essa questão de mudanças nos programas sociais. Trata-se de uma estratégia do governo apresentar o programa com prazo curto para debate, tentar uma aprovação rápida do texto que eles enviarem? Não, eu acho que é só incompetência mesmo. É falta de decisão política e incompetência. Esse governo padece dessas duas coisas. E essas duas coisas somadas à falta de humildade de buscar na sociedade gente que trabalha com isso, que desenhou o Bolsa Família, por exemplo, que conhece os cadastros, que conhece a realidade, faz muita falta. Porque você não consegue apresentar um programa que fique em pé. Então, eu não diria que é uma estratégia maquiavélica de deixar ficar mais perto da eleição, mais perto de um debate imprensado e mais curto. Acho que não, acho que é mais incompetência mesmo. E sobre a questão que o senhor mesmo citou sobre achar recursos e ter a lei de responsabilidade fiscal seguir isso para esse novo Bolsa Família, tem várias correntes, algumas defendem taxar dividendos, outras defendem uma reforma na questão do imposto de renda. Na visão do senhor hoje, qual que é o mais provável que o governo opte por buscar esses recursos? Onde o governo deve buscar esses recursos para esse novo programa social? Mostrando o histórico do governo, o mais provável é uma maquiagem, e não uma ação mais concreta e responsável. O melhor caminho, na nossa visão, seria fazer uma revisão de fundos que não são aplicados hoje, do abono salarial e de uma faixa adicional de imposto de renda. Eu acho que essa é a fórmula mais técnica, sustentável ao longo do tempo e justa. Mas eu não vejo movimentação concreta do governo nesse sentido, porque esse tipo de mudança desagrada muita gente, né? Você mexe com muitas coisas que já são estabelecidas e com formadores de opinião. Então, a gente não vê o governo fazendo esse dever de casa. Vamos ver se a gente consegue ter essa discussão ainda nesse segundo semestre, porque no ano que vem é impossível você ter isso de uma forma séria. E um assunto que eu acredito que seja muito importante e pouco debatido foi, para a criação do Auxílio Emergencial 2021, teve a questão da PEC emergencial, que foram sessões muito polêmicas, o texto acabou passando mais como o governo queria, e agora, para a prorrogação, foi tudo muito mais simples. Por que essa diferença? Porque os 44 bilhões da PEC emergencial, quase tudo foi gasto para o auxílio emergencial, as 4 primeiras parcelas. Como que agora o governo conseguiu tão rapidamente os recursos para essa prorrogação de mais 3 meses? Foi dentro do pacote de orçamento, onde se abriu uma brecha extra-orçamentária muito elevada. A peça orçamentária tem muitos problemas, a peça aprovada com atraso, mas referente ao ano anterior. Mas ela abriu uma janela de espaço orçamentário. Isso se deu essencialmente pela subestimação de gastos obrigatórios. Isso é objeto, inclusive, de discussão na Justiça, por conta da maquiagem contábil que foi feita, na opinião de várias pessoas que estudam a área. Eu espero que nessa discussão de orçamento que a gente vai ter agora, a gente está em plena discussão já de orçamento. A gente deve votar a LDO e depois a LOA. A gente tem que tratar disso com esse desprendimento e com essa seriedade de buscar a mudança de destinação mesmo, de alocação de recursos. Política está aí para fazer escolhas. Com transparência, ouvindo a sociedade, mas escolhas. Onde é que vai estar a minha prioridade? Vai estar em mais um submarino nuclear para as nossas Forças Armadas, ou eu conseguir fazer um programa de transferência de renda mais inteligente e sustentável? Então, acho que a gente tem que fazer essas escolhas. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer com o histórico do governo atual, mas é o nosso trabalho tentar. Senador, eu gostaria de trazer alguns comentários aqui para a tela. Elizabeth, que desde que a gente anunciou essa live aqui, fez os melhores votos para o senhor. O Leandro pede muito para a gente perguntar sobre a questão dos pais solteiros, muitas pessoas que foram excluídas do auxílio emergencial. E já compilando todos esses comentários das pessoas que estão participando aqui, sobre o auxílio emergencial especificamente, as pessoas que ficaram para trás, que ou por falha do governo não foram analisadas, esse auxílio emergencial de 2021 excluiu pessoas que participaram em 2020 e tiveram algum tipo de bloqueio no ano passado. Existe alguma possibilidade de ser feita alguma revisão para que essas pessoas consigam receber esse auxílio emergencial, ou essa é uma matéria de difícil debate nesse momento? Essa revisão estaria a cargo do próprio Executivo, né? Uma análise administrativa do que aconteceu. Durante a tramitação, a gente discutiu muito isso e já apontava que o risco de criar normas muito restritivas iria excluir um público que precisa do auxílio.
mas é difícil assegurar que vai ter um retroativo nisso, porque a gente não visualiza nenhuma boa vontade do governo para esse tipo de situação. E como que o senhor avalia essa falta? As pessoas não têm onde recorrer, porque o auxílio emergencial tem um sistema de recurso muito falho na Dataprev, então nem eles mesmos entendem o que está acontecendo no sistema. A DPU não apresenta suporte para todas as cidades, e muitos dos beneficiários que fazem parte da camada mais vulnerável têm dificuldade de procurar o Juizado Especial Federal, têm dificuldade e acabam abandonando esse direito ao auxílio emergencial. Como que o senhor vê essa abordagem do governo de total descaso de um suporte individualizado, principalmente para a camada mais vulnerável da sociedade? É aquela situação onde você tem um governo que não tem boa vontade com relação à política pública que a gente está falando. Então, eu compreendo a visão liberal do ministro Paulo Guedes e até concordo com alguns pontos. Quando se diz, na teoria, que a melhor política de transferência de renda é o emprego, ótimo, está certíssimo, mas eu tenho 14 milhões de desempregados. Eu faço o quê? Eu deixo morrer de fome até que consiga um emprego? Eu condeno uma série de crianças e jovens a não ter qualificação alimentar para poder aprender numa escola e ter um futuro? Então, algumas coisas que fazem sentido numa conversa de amigos em Chicago não faz sentido na vida real no Brasil. A gente precisa ter responsabilidade social. Ninguém está falando em romper o teto, ninguém está falando em ser populista, está falando em fazer escolhas políticas que atendam, especialmente neste momento, uma política sólida de transferência de renda e que tem que estar aliada, tem que estar conjugada com a política de inserção no mercado de trabalho através da educação, da qualificação. A gente não vê isso no governo. A gente não vê a qualificação, a gente não vê a educação e a gente não vê a política de transferência de renda sendo feita de forma correta, com boa vontade, querendo fazer funcionar. E aí você cria todo um conjunto de normas restritivas para tentar reduzir o custo. E você não pode tratar, assim como não poderia ter tratado a questão das vacinas como se fosse uma questão comercial simples, no sentido de vou tentar gastar o mínimo, não vou correr atrás porque pode ser que eu consiga um preço melhor depois. Você também não pode tratar a transferência de renda dessa forma. A gente está falando da vida das pessoas. Bom, senador, agora já encaminhando para o final da nossa conversa, eu quero agradecer muito a sua participação e, por fim, deixar um apelo. Eu sei que nem tudo o senhor consegue atuar diretamente, mas a gente tem muitos comentários aqui, por exemplo, como o da Dina, pergunta das mães solo bloqueadas desde o dia 11 de junho, por motivo genérico, isso foi algo que aconteceu, então o governo não especificou o motivo dos bloqueios e não permitiu a contestação. Outros aqui... e as pessoas que estão aguardando o resultado da contestação têm que pressionar a Dataprev, senador. Então, assim, muitas pessoas apelando porque a gente, nesse momento, vê que esses beneficiários não têm onde recorrer, não tem o suporte da Dataprev, do Ministério da Cidadania. No CRAS, que seria o contato mais próximo dessas pessoas com o governo, com os programas de assistência social, as prefeituras foram ignoradas no auxílio emergencial. Então, não se criou um meio de campo nesse caminho para que essas pessoas tivessem um suporte. Então, para finalizar, eu deixo essa mensagem para o senhor, porque seria muito importante investigar isso e também trazer um parecer para essas pessoas que se sentem nesse momento abandonadas, vêm outras pessoas recebendo e sentem que ficaram para trás no auxílio emergencial e sentem que vão ficar para trás no novo Bolsa Família. Você tocou num ponto muito importante, que é a briga política por paternidade de programas. Então, o governo fez uma escolha de excluir as prefeituras e os governos estaduais, de modo a concentrar no governo federal todo o ganho eleitoral, todo o ganho político com isso que está fazendo. Você não teve ganho de eficiência, você não teve ganho de capilaridade, mas você tem a concentração das benesses políticas. O problema de você fazer um trabalho tão importante com essa visão é que você não atende a ponta. A gente tem cobrado bastante através da CPI, porque é um espaço para isso. Alguns colegas ainda não entenderam a urgência de tratar disso, mas ele vai fazer a cobrança porque tem um espaço grande aí de problemas, de fraudes e de não atendimento. Vamos tentar atender isso. Tá certo, senador. Muito obrigado por sua presença. Quero agradecer demais esse feedback para o público aqui do Consulta Pública, que estava aguardando. Realmente vem no senhor uma possibilidade de levar essas pautas adiante. Então, muitíssimo obrigado por seu tempo e por participar aqui conosco no Consulta Pública e deixamos o espaço aberto sempre que precisar. Eu que agradeço pelo espaço, parabéns pelo trabalho. Então, encerramos aqui nossa live com o senador Alessandro Vieira. Mandem suas mensagens, as redes sociais do senador estão todas na descrição do vídeo para que vocês acompanhem todo o trabalho na CPI e todo o